Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. E vamos lá para mais um vídeo de material didático, tá joia? Mais um vídeo aí com informações valiosíssimas, tenho certeza que vai agregar mais uma vez aí a seu operacional. Então, se você tem interesse em aprender aí conteúdo realmente relevante, fique até o final do vídeo, tenho certeza absoluta que vai te ajudar aí, seja qual for o seu trade system, né, seu operacional. Vamos explicar aí um tema que foi bastante solicitado para a gente aí nos comentários, né, sobre algumas informações importantes aí que eu considero muito relevante para o nosso operacional. Então a gente vai falar hoje sobre aumentos de posição, pessoal. Algo muito controverso, né? Então, desde que a gente começou com a RoboInvest aí há quase 3 anos, escuto muito falar, né? Puxa, mas vocês usam aumento de posição, isso é suicídio, isso é martingueio, isso é cemitério de malandro. Então vamos conversar um pouquinho, vou mostrar para vocês por que isso aí é tão importante para a nossa estratégia e por que funciona tão bem, né? Porque funciona tão bem, porém tem que ser feito da forma correta, né? Bom, primeiramente você começar falando que por que o martingueio, né, o aumento de posição é visto tão mal aí por todos os traders. Quem conhece um pouco de mercado aí não fala bem de aumento de posição. Bom, primeiramente porque o aumento de posição é muito utilizado por traders iniciantes que não têm muito conhecimento e não fazem gerenciamento de risco, né? Não fazem gerenciamento, fazem aumentos de posições de forma indiscriminada. Isso aí dá ruim com certeza, é 100% que o cara realmente vai se dar mal se ele age dessa forma. Em alguns momentos ele vai ganhar dinheiro, ele vai dar certo em algumas operações, o martingueio indiscriminado, sem coerência, sem análise estatística e matemática, mas quando der errado, o cara vai se estrepar feio e vai fazer aquela famosa frase que eu já comentei em alguns vídeos atrás, quebrar a banca, né? Que não faz parte do nosso vocabulário. Então, por que, pessoal? Por que a gente utiliza de forma tão coerente, funciona tão bem, e para outros ali que usam aumento de posição não funciona? Efetivamente por causa disso. Eu vou explicar em detalhes então como que eu analiso o mercado, as informações, o que eu vejo que é importante no aumento de posição em cada tipo de operação, né? Porque vai variar o aumento de posição. Se você está numa operação que você quer ser mais conservador, quer ser mais agressivo, né? Em que ponto você vai querer entrar no mercado, tudo isso vai levar em função ali o que você vai fazer no teu aumento de posição, né? Então eu vou mostrar um pouquinho o que eu enxergo, o que eu olho na movimentação do preço e em determinadas configurações eu quero configurar para que eu possa vir efetuar os meus aumentos de posições, né? Então vamos lá. Bom, vamos utilizar aqui como exemplo então um gráfico do mini índice, um gráfico recente do que eu estou fazendo esse vídeo, acho que foi no dia anterior, no pregão anterior. Mini índice, eu estou com uma média plotada aqui de 25 períodos, tá? Então vamos olhar aqui o que a gente vê desse momento. Então a gente está aqui dia 18 aqui, ó, 9, 10, 10, 11, 11, 12, são quase 3 horas de mercado que a gente está observando aqui, tá? Deixa eu puxar aqui, ó. Vou puxar um pouquinho mais para ficar o dia inteiro aqui, ó, das 9 às 10, 10 às 11, 11 às meio-dia. São 3 horas de mercado. Quando eu olho para cá, pessoal, deixa eu tirar um pouco o zoom. Quando eu olho para cá, o que você acha que eu enxergo? O que você enxerga quando você vê essas 3 horas de movimentação de preço? Eu só vejo oportunidade. Eu olho para isso aqui e vejo onde é que eu vou levar minha mulher para jantar. Porque só tem dinheiro aqui, pessoal, tá? Só tem dinheiro. E fácil, né? Então a gente percebe que o preço saiu da média, voltou, saiu, voltou, saiu, voltou, saiu, voltou. Direto, sem parar. Muita oportunidade. Agora, em alguns movimentos, o preço abriu uma distorção um pouco maior. Olha nesse caso aqui, 370 até voltar para a média, né? E aqui vai interessante, você tem que saber o conceito do range stop, né?
O range stop vai ser uma das principais ferramentas estatísticas que nós temos para identificação ali dos pontos de stop e o que a gente vai fazer, o início ou o fim do nosso trade e aonde que a gente vai colocar nosso momento de posição. Tá? Então, o range stop, o que ele marca, pessoal? Quando o preço sai da média, ele começa a marcar. E ele dá a máxima até o preço que ele fez, até o preço retornar para a média. Então, nesse caso, o preço saiu da média aqui, percorreu 370 pontos e depois tocou na média de novo. Então o range stop desse movimento é 370. O range stop ele marca a máxima no dia. Todos os dias ele marca a máxima. Ou seja, se o preço fez no máximo 370 pontos da média, esse aqui vai ser o range stop do dia. Mas a gente sabe que o range stop é mais, né, pessoal? Há movimentos mais fortes. Então vamos pegar aqui, vamos puxar para trás, que vai ter mais exemplos aí. Então vamos puxando para trás aqui para a gente ver range stops maiores. Então aqui, ó, uma puxadinha um pouco maior. O preço saiu da média, correu, 512 pontos, 520 pontos e voltou para a média. Então o range stop desse movimento é 520. Se esse movimento foi o maior do dia, esse vai ser o range stop do dia. Nós marcamos o range stop dia a dia. Então vamos puxar mais movimentos aqui para a gente ver. Olha aí essa puxada aqui. 500 pontos. Aqui, pessoal, aparentemente tocou na média, mas quando o preço está se movimentando minuto a minuto, pode ser que não, tá? Porque a média cai, então depois que o gráfico está formado, parece que tocou na média, mas pode não ter acontecido. Eu já vi isso acontecer. Então, nesse caso aqui, para mim, parece que no momento, ao vivo ali, ele não tocou na média, tá? Então acontece porque foi um toque muito sutil aqui, pode ser que não tenha efetivamente tocado no segundo aqui que aconteceu. Mas teria sido uma puxada de 500 pontos. Vamos lá para ver um pouquinho mais. Olha essa puxada aqui, o range stop de 500 pontos, beleza? Então isso aí, a nossa ferramenta range stop, ela vai monitorar segundo a segundo, está monitorando o preço. E ela vai marcar sempre que o preço saiu da média, ela vai marcar o range stop. Então ela marca o range stop desse aqui, deu 180, desse aqui 240. Ela marca todos os range stop de todos, saiu da média, ela começa a marcar. Agora ela só vai mostrar pra gente a máxima do dia. Qual foi a máxima distância que o preço percorreu depois de sair da média até retornar para a média. Então esse é o range stop. E daí a gente vem aqui nas nossas ferramentas estatísticas e a gente vê os range stops. No caso aqui, ó, esse terceiro aqui é o da média 25, né? É a média 25. Então a gente vai ver aqui, ó, dia 18, qual foi a média? 570, o range stop, né? Dia 17, 540. Dia 16, 1115, olha aí, uma puxada forte. Dia 15, 670. Dia 14, 475. Dia 11, 1280. Dia 10, 1030. Dia 9, 550. Dia 8, 1085. Dia 7, 1055. Então vamos nos basear aí nas últimas 2 semanas de movimentação de preço para a gente fazer essa análise. É claro que quando a gente vai fazer um robô, configurar realmente um robô para o ambiente real, a gente olha muito mais do que 2 semanas. A gente tem aqui informações, ó, semanas, meses, anos, tá? Mas para facilitar aí o nosso estudo, vamos só olhar ali 2 semanas para ficar um pouco mais simples, tá? Então beleza, então eu vou configurar um com robô na média 25. Então eu vou olhar o range stop da média 25. Então o que eu percebo aqui, pessoal? Vários dias acima de 1000. Essa é uma coisa o que me destaca logo quando eu vejo os range stops das últimas 2 semanas. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Então temos aí 1, 2, 3, 4, 5 dias na faixa do 1000 a 1200, tá? 1100, 1200, 1100, 1000, tá? E temos 1, 2, 3, 4, 5 dias abaixo de 1000, na faixa do 500, tá ok? Então a gente percebe que um range mínimo está sendo ali na faixa do 500 por dia
e um range máximo na faixa do 1.000 a 1.200 no máximo. Beleza, então essa é uma informação importante, a gente vai guardar essa informação e vamos prosseguir ali com os estudos, tá? Importante entender uma coisa, pessoal, vamos lá voltar para o gráfico. O range stop, então, ele está marcando quando o preço imediatamente quando o preço sai da média. Esse conceito é importante você entender. Por quê? Quando eu falo para você que nesse caso aqui, ó, o range stop, deixa eu pegar aquela puxada que a gente viu, que acho que foi o que fez o range de 570. Vamos ver qual foi o... Qual foi a puxada que deu aqui? Não vou achar aqui agora, mas tudo bem. Vamos considerar aqui então esse movimento aqui, tá? Então só marcar isso aqui, ó, esse movimento. Então foi um movimento ali de 520 pontos. Tá? Beleza. Então o range stop desse movimento é 520 pontos. Você percebe que ele começou a marcar o range stop, a nossa ferramenta estatística, quando o preço saiu imediatamente da média. Saiu aqui, ó, da média, imediatamente, ele começou a marcar 10, 20, 30, 40, 50 pontos, até percorrer os 520 e voltar e tocar na média. Ele falou, range stop, 520. Se no caso esse aqui for o maior do dia, ele vai marcar ali no nosso sistema o maior range stop do dia, para nos basearmos nas estatísticas, tá? Ok. Agora é importante assim, pessoal, nós não entramos no mercado imediatamente quando o preço abre 10 pontos da média. Claro que não. Nós, já conversamos em outros vídeos, definimos o ponto que nós queremos entrar no mercado, né? E como que a gente define isso? Vamos voltar lá para ferramentas estatísticas, com o nosso histograma DX. Tá? Então eu estou aqui, ó, histograma DX, no dia 18, média 25. Então eu vou clicar aqui. Média 25, aqui dá o range stop, é o histograma DX. Então aqui ele marca minuto a minuto. Se você não, eu não vou entrar em detalhes do histograma, né, que hoje o foco é o aumento de posição, mas o histograma é a nossa principal ferramenta para saber aonde vai entrar na operação. Tá? Então já fiz outros vídeos aí, tá no nossa playlist do YouTube ali, material didático, questões referentes a isso aí também, entradas na operação. Então vamos supor que a gente vai, aqui está essa linha de corte azul, ó, no 225, é onde a gente considera ali que foi bem razoável, um bom ponto de entrada ali, nesse caso até conservador, né? Então se você tivesse colocado um DX 25 para entrar na operação, ele teria entrado nesses pontos onde cortou aqui a linhazinha amarela, né? Aí você pode falar, não, mas eu quero entrar com 180. Aí você vai botar o 180 aqui na linha, ó, você teria entrado nessas outras operações que o 225 não teria entrado. Então você, cada vez que você abaixa a variação DX de entrada na operação, você vai efetuar mais operações, porém, você vai entrar um pouco mais cedo, né? E a gente já vai ensinar falar um pouco mais sobre esse conceito de o que diferencia entrar mais cedo ou mais tarde na operação em relação ao aumento de posição que a gente está estudando hoje, tá? Então aqui a gente vai, no histograma, a gente vai analisar qual a frequência de operações que a gente quer realizar, entrando mais cedo, mais tarde, mais seletivo ou menos seletivo na operação, né, de acordo com base estatística, minuto a minuto, máximas que é a distorção que o preço fez em relação a determinada média. Tá? Então, beleza. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque é o seguinte, quando a gente fala então que eu estudei o histograma DX, movimentação, e eu quero entrar no mercado quando o preço abrir uma distorção X da média. Então, eu vou falar o quê? Quando o preço abrir uma distorção de 180, 150 pontos, vamos usar 150 pontos da média 25, eu vou entrar na operação, ok? Então, o que eu estou falando para o meu robô? Eu estou falando que quando o preço distanciar 150 pontos da média móvel 25 períodos, eu vou entrar na operação esperando que o preço retorne para a média, que o preço faça um recuo. Se o preço nesse caso aqui está acima da média, lembra dos últimos vídeos que eu fiz já de material didático, se o preço está acima da média, eu vou entrar vendido, eu vou vender aqui para esperar um retorno do preço à média, uma queda, para que eu ganhe meu dinheiro, que eu saia com ganho da operação, tá? Então é simples assim, pessoal. Então quando o preço aqui, aonde ele abriu os 150 pontos da média, aqui ó, aqui ele abriu
150 pontos da média. Então, ele veio aqui, o preço veio movimentando, abriu 100 pontos da média, voltou. Você sabe que a média o preço vai subindo, a média vai subindo também. Então, se o preço vai lentamente subindo, ele não vai abrir uma grande distorção da média. Por exemplo, nesse ponto aqui, você não vai pegar esse ponto da média, você vai pegar esse ponto do minuto. Então, o preço vai subindo, mas a média vai subindo junto. E a distância entre elas, às vezes, vai se mantendo, vai aumentando pouca coisa, vai diminuindo. Vocês estão me entendendo? Então, é muito importante. O nosso robô, ele monitora segundo a segundo qual que é a distância do preço exato, naquele segundo do preço em relação à média. E os dois vão se movimentando, tanto o preço quanto a média. Tá? Então, quando acontecer a distorção de 150 pontos em relação à média, o nosso robô vai entrar na operação. Então, foi nesse ponto aqui, eu vou marcar para vocês. Então, foi mais ou menos aqui nesse ponto aqui, nós entramos na operação, ok? Agora é importante falar o quê? Então, quando a gente entrou na operação, entramos aqui nesse ponto. Não foi aqui, né? Foi mais para cima um pouco, 150. Vamos ver se deu aqui. Por aí, 150 pontos. Por isso que é bom o robô que faz, que o robô vê exato, né? A gente aqui nunca consegue fazer exato. Então, beleza. Nesse ponto aqui, aconteceu que o preço abriu 150 pontos da média vezes 5. O robô vai falar, vende. E vai vender. E vai vender. Então, quando a gente vende, a gente quer que o preço caia. Se o preço cair, vai dar nosso gain, a gente vai ganhar dinheiro. Tá? Só que em alguns momentos o preço não vai cair, o preço vai continuar subindo. Eu não vou nem considerar esse recuo aqui, ó, 30 pontos, 40 pontos. Vamos considerar que não deu isso, nosso gain seja scalper e tal. Vamos supor que ele nem voltou nada, ele continuou subindo. Tá? Então o que aconteceu? Ele continuou subindo e correu ali, ó, 325 pontos da nossa entrada. Tá? Então vejam. O range stop desse movimento é 515 pontos, mais ou menos, 520 pontos. Só que eu entrei na operação já no meio do movimento. Eu entrei no meio não, né? Um pouco antes do meio. Eu entrei aqui, ó. O movimento já tinha corrido 195 pontos. Vocês estão me entendendo o que eu quero mostrar para vocês aqui, então? Ou seja, nós não vamos ter que lidar com todo o range stop que está definido na nossa ferramenta. Por quê? Porque a gente não vai entrar. Esse aqui seria se você entrasse com média 25 DX 0. Se você colocar lá, eu quero entrar quando o preço abrir uma distorção 0 da média 25. Ele vai estar sempre dentro do mercado. Quando começou a subir aqui, pum, ele entrou. Ou 1 ponto, 5 pontos, né? Ele entrou. Então você teria que percorrer todo esse movimento aqui contra a sua operação. Mas no caso, como a gente está entrando com distorções significativas da média, nós não vamos precisar lidar com todo esse range. Pior das hipóteses, pessoal, qual que é a pior das hipóteses? Eu vou ter que lidar com o range stop máximo menos o seu DX de entrada. Ou seja, se nesse caso o DX é 150, na pior das hipóteses eu vou entrar depois de 150 pontos que o movimento já iniciou. Ou seja, se o preço nesse ponto aqui deu um tiro para cima, pau, deu um tiro no candle aqui de 150 pontos, você vai entrar. Então você no mínimo você vai entrar 150 pontos da média, tá? Do movimento. Então se o range stop, vamos supor que o range stop máximo do dia foi 1000 pontos, você teria que lidar com no máximo 850 pontos de range. Por quê? Porque sua entrada na operação já é 150, você tem que descontar esses 150. Agora, em 99% do tempo, você não vai, ele não vai dar esse tiro e você vai entrar imediatamente nos 150, que é o pior cenário, que é o mínimo. O preço vai movimentar, que nesse caso, ó, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. Quando abriu os 150 pontos da média aqui, ele já tinha percorrido ali, ó, 190, quase 200 pontos. Então você teve que lidar com um range menor do movimento. Sempre te diz do movimento, da saída do preço até o retorno da média. Tá? Então o que acontece, galera? O que a gente vai fazer? Nós entramos aqui na operação. Então nós vamos estipular pontos de aumento de posição
onde nós queremos colocar mais contratos para melhorar o nosso preço médio, para que tenhamos mais facilidade em sair da operação. Então vamos lá devagar para todo mundo entender esse conceito, né? Beleza, nós entramos aqui, ó, nesse ponto com um contrato de mini índice. O nosso preço médio está aqui, ali, ó, 106.010, tá? De índice. Então nosso preço médio está aqui. Quando o preço voltar, vamos supor que o nosso ganho ali é 30, 40 pontos, scalper de índice. Quando o preço der um recuo de 30, 40 pontos, nós vamos ganhar dinheiro, tá? Nós vamos ganhar dinheiro. Agora, o que acontece? Quando o preço começou a subir, não deu meu gain, começou a subir, eu vou ficando mal posicionado. Porque cada vez que o preço sobe mais, ele tem que fazer um recuo maior para eu ganhar dinheiro. Nesse caso, só de bater o olho aqui, o preço caiu demais depois da subida, né? E teria dado o meu gain, mesmo sem eu ter aumentado posição. Tá? Agora, pode acontecer no movimento que o preço faz isso aqui, sobe, faz uma correção e volta a subir. Vocês estão me entendendo? Então, a gente não pode levar em consideração que ele vai tocar na média e vai continuar vazando e vai dar meu ganho, maravilha. Pode acontecer, como aconteceu aqui. Mas também pode acontecer de ele fazer uma correção significativa até, não dar o meu gain, que o meu gain estava aqui embaixo, e continuar subindo, momento de alta. Nós temos que sair da operação, pessoal, quando ele faz essa correção. Tá? Então, para ficarmos com o nosso preço médio dentro digamos, de uma porcentagem de recuo aceitável, próxima do preço, para que no primeiro respiro, na primeira correção, recuo que o preço efetuar, nós possamos sair com o nosso ganho, nós vamos efetuar alguns aumentos de posição. Então, por exemplo aqui, só por exemplo para vocês verem aqui, então nós vamos efetuar um aumento de posição aqui, outro aumento de posição aqui. Tá? Então, beleza. Então, pensa comigo. Aqui nós estávamos com um contrato de mini índice. Nesse ponto, eu falei o seguinte, olha, eu quero colocar mais um contrato. E eu vou trazer o meu preço médio para cá, para o meio do caminho. Se eu tinha um contrato, coloquei mais um, meu preço médio vem para o meio, eu vou ficar com dois contratos. Tá? Você pode colocar aqui, em vez de mais um, você pode colocar dois, pode colocar três, quatro, pode colocar o que você quiser. Só que você vai ficar mais pesado na operação, porém você vai trazer teu preço médio para mais perto. Porém, você vai ficar mais pesado, financeiro, tudo isso aí. A gente já vai conversar sobre isso. Tá? Beleza, então meu preço médio veio para cá. Aí o preço continuou subindo. Eu estou com dois contratos agora. Aí eu coloquei mais um aumento de posição aqui. Quando bateu aqui, o preço médio vem para o meio do caminho. Entre aqui e aqui. Eu estou com dois, vou colocar aqui mais dois contratos, vou ficar com 4 contratos. Então meu preço médio vem para o meio daqui. Ó. Então meu preço médio vem para cá. Mais ou menos aqui, tá? Beleza, então deixa eu tirar aqui que meu preço médio não está mais aqui. Então pensa uma coisa, então aqui eu entrei na operação com um contrato. Aqui eu coloquei mais um contrato, fiquei com 2 contratos. Nesse ponto aqui eu coloquei mais 2 contratos e agora fiquei com 4 contratos. O meu preço médio, que inicialmente era aqui embaixo, veio aqui para cima, só que agora com 4 contratos, tá? Ou seja, eu aumentei posição depois de 140 pontos da minha entrada e depois de 175 pontos do meu primeiro aumento de posição. Né? Então, efetuei 2 aumentos de posições, eu comecei com um contrato, eu terminei com 4 contratos, trouxe meu preço médio para cá e o preço, antes de tocar na média, veio aqui e deu meu ganho. Ó. Deu mais de 60 pontos, aí eu 70 pontos de ganho. Esse é o conceito do aumento de posição, pessoal. É simples, é eficiente, agora tem que ser feito da forma correta. E eu vou explicar para vocês por que da forma correta. Nossa operação é 100% baseada em matemática, estatística e probabilidade. Nada que nós fazemos é por achômetro. Nada, galera, nada. E o aumento de posição também não. Então, os pontos de aumento de posição, aonde eles vão ficar,
número de contratos dos aumentos de posições, até aonde eu vou aumentar a posição e aonde eu vou parar de aumentar a posição, aonde eu vou colocar o meu stop loss de perda, que eu vou falar, opa, daqui eu não quero mais, aqui eu não aceito mais ficar na operação e vou aceitar uma perda controlada, uma perda calculada, né? Então, por isso que o nosso aumento de posição é muito coerente. Por quê? Porque nós nos baseamos em dados estatísticos e probabilísticos que o mercado gerou de dias, semanas, meses e anos de movimentação do preço para configurarmos as nossas parametrizações. Tá? Então, quando eu mostrei para vocês aqui o range stop, nós vamos nos basear aqui nas 2 semanas apenas só para ficar mais fácil a análise. Então nós vimos o quê? Que o range stop temos metade dos dias aqui na faixa do 500 e outros acima de 1000, entre 1000 e 1200. Ok. Vamos considerar então que uma máxima aqui foi 1280. Tá? Então 1280 foi o máximo. Foi o grande extremo. Então vamos supor que você quer falar assim, ó, eu quero fugir de todos os stops do período que eu estou analisando. Então eu estou sendo 2 semanas, pessoal, que é uma amostragem pequena, mas você vai se basear em muito mais. Mas beleza, então vamos considerar que a nossa amostragem grande que a gente tem deu que 1280 foi o range stop máximo dos últimos 6 meses, sei lá. E você fala, eu quero fugir dos stops de 99,9% do mercado que ele mostrou na amostragem e tal. Beleza. Então 1280 é o que você quer fugir. Agora você pode falar assim, não, eu não quero fugir de 100%, de 99% não. Eu quero ter um stop mais curto. Eu quero fugir da maioria, mas um stop mais curto. Ah, então você pode colocar, se basear pelos outros dias, ó, 1050, 1080, 1030. Então, bom, um stop de 1000, um range de 1000 é bem significativo. Agora, beleza, seja qual for a sua análise, o que você vai querer nessa operação, se quer fugir de mais, de menos, de todos, de alguns, né, stops, então você vai configurar aqui. Vamos supor que você quer fugir de todos. 1280 é o seu número mágico. Tá? Beleza. Agora, lembra o que? O seu DX de entrada na operação, isso você tem que descontar do teu range stop. Então você vai tirar o 1280, você vai tirar os 150, o 140, o 160, o que você vai entrar de DX. Né? Então você vai descontar. Então se você estava lidando ali com um range de 1280 e você está entrando com um DX de 150 a 200, por exemplo, você vai, então o teu range stop já vai cair ali para a faixa do 1100. Tá? O período que você tem que, né? O período que você tem que tratar. Então 1100 que você já está entrando ali. Isso no pior cenário. Num pior cenário, você pode considerar assim, pô, tudo bem que é 1100 porque eu já estou entrando com DX de 150 a 200. Então eu vou ter que lidar ali com 1100 num extremo de percurso do trade. Agora, pensa uma coisa, vai ser muito raro acontecer de ele entrar logo em seguida que deu o teu range. Geralmente você vai entrar ali e já passou 300 pontos, 400 pontos que você entrou na operação depois que o preço correu um pouquinho, né? Que é aquilo que eu mostrei para vocês. O preço vai andar quando acontecer a distorção, já correu 300, 200 pontos, só a distorção de 150, 200. Então, vai ser sempre um pouco mais. Então, vamos supor que você está com um range de 1280, que você quer ficar de fora do stop. Você tem um DX de entrada de 150, 200. E você vai considerar que muito difícil ter aquele pior cenário de você pegar os primeiros 150 e você já vai entrar. Então, você considera ali 1000 pontos de stop, considerando que dificilmente vai ser um pior cenário, você está com seu DX. Então, entrando com um DX de 150 a 200 pontos, um range stop de 1000 é bem coerente, é bem seguro. Você vai estar realmente utilizando a estatística que o mercado está mostrando ali para você para fugir de 99,9% dos movimentos direcionais. Tá? Ok. Então você já sabe o quê? Que você vai entrar na operação com DX de 150 a 200, que você tem que lidar com um stop da entrada da operação até o seu stop loss na faixa do 1000 pontos, para ficar muito seguro. E agora nesse percurso, entre a sua entrada na operação e o seu stop loss de 1000 pontos, o que você vai fazer nesse meio do caminho?
Essa é a grande questão do aumento de posição, que é uma arte, pessoal. O aumento de posição é uma arte. E como que a gente define os pontos? Com estudo, né? Com análise, com testes, com análise gráfica, com análise de resultados, com robôs configurados no simulado, alguns no real, e você vai vendo o que está funcionando melhor e o que não está. É melhor alavancar mais contratos ou melhor alavancar menos? Tudo isso aí vai vir em decorrência ali do risco-retorno, né? Então você pode ter uma configuração que fica muito alavancada em número de contratos, só que quando ela estopar, que vai acontecer, por mais que você esteja seguro, 99%, uma hora ela vai estopar. Qual o financeiro que você vai estopar? Então, vale a pena alavancar bastante e estopar pesado? Depende do retorno que o robô dá, de quantas vezes ele vai estopar no ano, né? E o retorno nos 6 meses. Então esse estudo vale a pena fazer. Então eu tenho robôs muito alavancados, com muitos contratos, e se estopar lá em cima é um stop pesado, financeiramente falando, porém eu tenho robô que não estopa há 1 ano e já pagou o valor do stop 2, 3 vezes, tá? E vale a pena. Agora, o stop pesado? Mas quando ele acontecer, o robô já pagou 2, 3 stops aqui. Porque a porcentagem, ele está muito seguro, é um robô parrudo, é um robô que realmente tem stop pesado, mas ele é coerente. O que não pode é um robô com stop pesado que ele estopa, quando estopar, ele não se pagou. Ele não custa, mas a frequência de stops para a frequência de ganhos não tem um risco-retorno razoável. Ele não consegue ganhar mais do que vai perder no médio e longo prazo. Aí não é legal. Então você tem que ter essa análise, né? Robôs leves que vão colocar poucos contratos vão ter uma frequência de stop maior, porém quando ele estopar, ele também já pagou 2, 3 stops. Então, se eu tenho um robô que não estopou nenhuma vez, ou estopou 1 vez por ano, e tem um robô que estopou 10 vezes no ano, pode ser que esse que estopou 10 vezes no ano ganhou mais dinheiro. Pode. Por quê? Porque ele estopa leve e ganha muito, e quando estopa já pagou, e também funciona, é um método operacional. Então não existe só, eu só posso operar muito pesado. Não, posso operar pesado, posso operar leve, com stop mais curto, com stop mais longo, com aumentos de posições mais ou menos relevantes. Isso aí vai tudo da análise de cada um, né? Então cada um vai ter que gerenciar, ver o capital que está operando, o gerenciamento de risco que vai estar utilizando, tudo isso, né? Agora, tem que se analisar o risco-retorno. Isso é fundamental, tá? É fundamental, seja uma configuração muito pesada ou seja uma configuração mais leve. Na leve você pode também perder dinheiro, ou seja, um robô que ele é leve, ele toma vários stops, mas o ganho dele não é proporcional, ele não consegue ganhar mais do que perde. Então você tem que entrar mais seguro um pouco, você não pode estopar tão curto, porque a quantidade de stops que você está tomando, ele não está conseguindo fazer financeiro para pagar. Então essa balança entre o que ele vai estopar e o que ele vai ganhar no período curto, médio e longo, tem que ser saudável, você tem que ter aquela balança equilibrada, você tem que ganhar mais, o objetivo é ganhar dinheiro, tem que ganhar mais, né? Então isso aí tem que estar muito bem analisado. Então, vejam, então o conceito é esse, galera. Então nós vamos analisar o range stop, aonde a gente vai entrar na operação, se você vai entrar mais conservador na operação, teoricamente teu range stop não precisa ser tão grande. Se você vai entrar mais agressivo na operação, o teu range stop vai ser maior. Tá? Então se você está entrando mais cedo na operação, quero entrar mais cedo aqui, agressivo, você vai ter que lidar com range stops maiores. Tá ok? E se você entrar mais tarde, mais seletivo na operação, entrar com distorções mais significativas, você vai ter claramente que lidar com ranges menores e poder colocar stops mais curtos no teu robô. Só que você vai realizar menos operações. É uma balança. Tá? Então, mas é muito importante você ter a consciência de o que você quer fazer, como que funciona. Você tem que estar no controle, cara. Você tem que estar no controle da tua operação, sabendo o que você está fazendo, né? Então, beleza. Vamos gerar uma configuração de exemplo, só para vocês terem então uma noção. Lembrando que é puramente um exemplo didático, não opere isso aqui, é um estudo rapidamente que eu estou fazendo aqui, sem me basear em uma amostragem maior, né? Então, simplesmente um exemplo didático, tá? Então, beleza. Então, vamos lá para a nossa planilha. A planilha RoboInvest, que é muito importante aí para a gente colocar as configurações e ver efetivamente como que elas
vai ter em preço médio, em stop, valor financeiro. Beleza, então aqui o cálculo do índice, né? Então uma coisa a gente já sabe, onde é o nosso stop? O nosso stop é no 1000, nesse exemplo, tá? Então nosso stop é no 1000, então eu vou colocar aqui, stop 1000 pontos. Então eu vou entrar na operação aqui no ponto 0 com um contrato. Se eu não aumentasse posição e eu ficasse com um contrato e eu estopasse no 1000 pontos contra a minha operação, o meu stop loss em reais, em financeiro, seria de R$200. Tá aqui, ó, já está calculado aqui automático. Ele já calculou automático, R$200. Tá? Então, se você não quer efetuar aumento de posições, quer entrar com um DX lá significativo, então vamos supor que o DX significativo da média 25 é 250 pontos. Tá? Então, quando o preço abrir 250 pontos da média 25, é um DX bem seletivo, a probabilidade do preço ali recuar é gigantesca, tal. Você vai entrar bem conservador e vai entrar só quando o preço efetuar essa grande distorção. Beleza. E você não quer efetuar aumento de posição. Não quero efetuar aumento de posições. E eu quero fugir ali daquele range stop de 1000 pontos. Vou colocar 1000 pontos. Então, se você perder, você vai perder R$200. Acabou. Está limitada a sua perda. Ah, mas você vai ficar mal posicionado? Tudo bem, vai ficar. Agora, você está leve na operação, a tua assertividade vai ser grande, porém, em alguns momentos você pode passar o calor, que o preço pode ir contra um pouco, e você vai estar com o teu preço médio mal posicionado. Mas tudo bem, é um estilo operacional, tem gente que opera dessa forma. Entra bastante seletivo, não aumenta a posição, bota um stop loss coerente e faz dinheiro. Stops muito curtos, risco muito baixo, bem gerenciado. Tá? Beleza. Agora nós vamos querer fazer aumento de posições. Então nós queremos manter o nosso preço médio mais próximo do preço corrente, para que no primeiro suspiro ali que o preço der, o respiro ali, a gente possa sair do trade com ganho, né? Com mais facilidade. Então nós vamos efetuar aumento de posições. Beleza. Nós sabemos que o percurso que eu tenho da entrada até o meu stop é de 1000 pontos. Então eu tenho que distribuir os meus aumentos de posições da entrada até o 1000 pontos. Tá? Então vamos supor ali que é um percurso razoável, 1000 pontos de índice é razoável, galera. Qual que é o range do dia? Geralmente ali uma média 1.300, 1.500 pontos. Então você com stop loss de 1000 ali na média 25 é bem coerente, é um stop bem robusto. Então vamos colocar ali 2 ou 3 aumentos de posição. Vou colocar 3 primeiro e depois a gente faz um exemplo com 2 também. 3. Então eu vou distribuir entre a minha entrada, vou deixar o preço correr um pouco e vou fazer o meu primeiro aumento de posição no 200. No 200 pontos contra a minha posição, eu vou colocar mais um contrato. Um contrato aqui. Ok. Vejam que já alterou lá o meu stop. Ó. Foi para 360, porque agora eu estou com 2 contratos. E se eu não fizesse mais nada, ele iria estopar com 360 pontos reais. Tá? Agora vamos efetuar mais um aumento de posição. Então, se no ponto 500 da minha entrada, 500 pontos em relação ao zero, tá? Aqui foi 200, aí correu mais 300, depois 200, 500, tá? 500 pontos da minha entrada, eu vou colocar, se eu estava com 2 contratos, eu vou colocar mais 2. Pode colocar mais, pessoal? Pode. Você pode colocar 1 e aqui colocar 4, você pode fazer um monte de coisa, tá? Eu só estou dando um exemplo que o que eu considero o mínimo necessário, que é o quê? É pelo menos a posição que você está. Mas você pode colocar 1, pode. Porém, cada vez que você coloca menos contratos que você tem na mão, o teu aumento de posição é menos relevante e você traz mais fraco o teu preço médio, tá? Beleza, então vou colocar, eu estava com 2 contratos aqui no 200, meu preço médio estava no 100, ó o preço médio aqui. Eu vou colocar mais 2 contratos no 500 pontos contra a minha entrada, vou ficar com 4 contratos, meu preço médio veio para o 300, olha aí. Eu trouxe meu preço médio para o 300, já está mais fácil de eu sair da operação quando o preço começar a voltar. Se ele não começou a voltar, no 800 da minha entrada, então 800 pontos contra a minha entrada, que é 300 pontos depois do 500, que eu dei o meu segundo aumento de posição. Se eu estava com 4 contratos aqui, eu vou colocar mais 4. Ok. E agora eu fiquei com 8 contratos. Eu trouxe o meu preço médio da operação para o 550. E o meu stop está no 1000. O meu stop financeiro foi para R$720. Tá? Então veja, uma configuração interessante, uma configuração, isso que eu digo assim, uma configuração coerente, né?
de exemplo, didático, mas uma configuração coerente. Então eu estou efetuando 3 aumentos de posições. Eu começo com um contrato de mini índice e minha exposição máxima são 8 contratos de mini índice. Eu vou segurar 1000 pontos de stop estatístico, pelo que eu vi no board de stop. Eu vou entrar com DX aqui de 150 a 200, que é o que a gente fez a nossa análise ali. E se der tudo errado, o preço fugir mais do que 1000 pontos ali da minha entrada, eu vou estopar a minha operação com R$720 de perda. Mas eu sei o que eu vou perder, isso que é importante. Eu sei, se tudo errado, quanto eu vou perder? R$720. Agora, qual é a probabilidade disso acontecer? A base estatística mostra pra gente. A probabilidade disso acontecer é mínima. Por quê? Porque a gente analisou a matemática, a estatística, a probabilidade da movimentação do preço desde a nossa entrada até a nossa saída. Tá? Então, a gente está baseando aqui tudo, pessoal, em dados, em informações, o que o mercado está repassando para a gente. Agora, vai acontecer um movimento que for muito forte e vai estopar? Vai. Agora, qual que é a porcentagem disso? 0, alguma coisa. 1%, mínimo. Mas vai acontecer, pode acontecer um dia. Né? Então, você tem que estar preparado. Agora, os ganhos que esse robô vai nos dar tem que ser suficientes para pagar o stop quando ele acontecer e sobrar dinheiro. Essa é a grande questão. Né? Então, que esse robô vai tomar uma perda, uma hora ou outra vai. Agora, quanto ele gera de ganho? Vamos supor que esse robô gera de ganho por dia R$200. Então, você põe esse robô para funcionar, ele vai ganhar R$200 por dia. Ok. Em 4 dias, ele vai fazer R$800. Se no 5º dia ele estopar, ele vai perder 720. Você vai ficar positivo ainda. Essa é a ideia. Agora, a gente fez um robô aqui que, a nosso ver, pela matemática do mercado, ele não vai estopar a cada 4, 5 dias. Ele vai estopar a cada, a amostragem que a gente pegou ali, ó, 10 pregões, a cada 10, 15 pregões. Ou seja, você vai pagar 1, 2, 3 stops. Quando eu vou estopar uma vez, você já pagou 3, sobrou 2. Então você ganhou 1.500. Você ganhou 2.000 e pouco, estopou uma vez, sobrou 1.500 na conta. Essa é a coisa que você tem que fazer. Tá? Então, não existe robô que não vai estopar nunca. Não existe isso. Existe o risco-retorno, o que você vai arriscar e o que você vai ter de ganhos de retorno diariamente. Essa análise é fundamental, galera. Né? Agora, se o seu robô é mais conservador, então você não está entrando ali com 150, 200, você está entrando com 250, 300. Você pode reduzir o seu stop. Eu vou botar meu stop ali, então, já que eu estou entrando com distorção significativa, eu posso colocar meu stop ali no 700. E eu vou trazer meus aumentos de posições, em vez de 3 aumentos, posso fazer 2 aumentos só. Vou fazer no 200 e no 500. Olha o meu stop para onde vai? R$320. Eu vou efetuar menos operações, claro, porque eu estou entrando mais seletivo. Porém, o meu stop é mais barato. 320. Então eu pago mais rapidamente ele, né? De acordo com o número de operações que eu vou realizar. Agora, eu posso colocar aumentos de posições mais pesados? Posso. Então eu começo com 1, coloco mais 2. Estou com 3, coloco 6. Trago meu preço médio para bem pertinho, ó, do preço corrente. É mais fácil de eu sair da operação. Porém, meu stop fica mais pesado, ó, 15,80. Vale a pena? Tem que jogar para ver, tem que colocar para ver. Vale a pena o risco, o retorno ali? Então pode ser que esse risco e retorno seja melhor do que o outro. Tudo tem que analisar dentro do mercado. Por isso que a operação simulada pessimista, que é muito coerente, mais difícil que a real, vale muito a pena. Porque às vezes você vai jogar ali algumas simulações para ver, ó, essa configuração, o que é melhor, essa aqui, ou essa aqui, com 3 aumentos, com 2 aumentos, com qual DX, e você vai simular coisas. Por isso nosso placar é tão bom, galera. Por isso que o placar ajudou tanto a gente. Por quê? Porque ali tem 50 configurações com várias médias, DX, vários tipos de aumento de posições diferentes, e a gente consegue analisar sem com o robô rodando há muito tempo, sem precisar colocar os nossos slots ali na Smartbot e esperar o tempo acontecer, né? Então já temos ali pronto, você consegue ver histórico, consegue ver resultados, todas as estatísticas de cada robô, de cada DX, né? Então isso aí ajudou, isso que eu falo que ajudou demais a evolução, porque você consegue pegar um robô e ver como ele se comportou nos últimos mês, 2, 3 meses ali no placar. Tá? Então isso aí que ajudou bastante, porque a gente consegue ter uma amostragem grande de configurações ali. Vamos colocar então, deixa eu pegar essa primeira aqui que a gente colocou, ó, 800. Vou
tá mais simples. 1, 2, 4, stop no 1000. Beleza. Vamos jogar essa configuração aqui no nosso robô para vocês verem então como seria a configuração do robô. Então estamos aqui na plataforma SmartBot, nosso robô, canais de frequência da média. Botei um robô aqui só para a gente configurar para vocês verem como é simples, então uma configuração de exemplo ali, tá? Então beleza, código, esse aqui é o código do dólar, não, eu vou colocar o código do índice, que é o IN%, tá? Opa, instrumento. Beleza. Quantos contratos a gente começou ali? Um contrato. Então aqui, ó, gerência de ordens, um contrato. É a boletada inicial. Comprado, vendido, gráfico de minuto, desenvolvimento da média. Qual que é a média que a gente está utilizando ali? 25 períodos. É que é a média que a gente estou no gráfico. 25 períodos. Ok. Variação DX da média. Qual foi a variação que a gente selecionou ali? 150, 200. Vamos colocar 150. 150, ó. Tem que ficar 150,00. Então, a gente está falando aqui que quando o preço abriu a distorção de 150 pontos da média 25, nós vamos entrar na operação. Tá? Ok. Critérios de aumento de posição. Então, aqui a gente vai colocar os pontos que a gente selecionou ali na nossa planilha. O primeiro ponto qual é? 200. Aí você põe uma vírgula. Segundo aumento de posição. Segundo ponto de aumento de posição, 500. E o terceiro ponto no 800. Então, separados por vírgulas sem espaços. Tá? Ou seja, a partir da primeira entrada, 200 pontos da minha entrada, 500 pontos da minha entrada, 800 pontos da minha entrada. Tá? Então, beleza. Contratos por aumentos de posição. Beleza, então aqui a gente está no 200, a gente vai colocar mais um contrato, então é 1, vírgula. No 500 eu vou colocar mais 2 contratos, 2, vírgula. E no 800 eu vou colocar mais 4 contratos. E não precisa pôr vírgula, é o último, né? Sem espaços também. Beleza. Então tá aqui, ó, no book, vai ficar no book o preço, o aumento de posição, legal. Critérios de saída, aqui é o nosso ganho. Ah, cara, o que eu vou colocar de ganho aqui? A gente trabalha de scalper, de 20 a 40 pontos de índice, é bem legal. Vou botar 30 pontos de índice. Então eu vou ganhar 30 pontos do índice. Quando bater 30 pontos de ganho, eu vou sair da operação. Stop fixo de perda. Aqui é quando eu falo que, olha, aqui eu vou sair da operação, deu ruim, saiu da estatística, fugiu da probabilidade. É o 1000. Aqui é o 1000 pontos. Ó. Então eu vou colocar 1000 pontos aqui, o meu stop fixo de perda. E restrições de horários, aqui você pode colocar se aqui é operar só de manhã, só de tarde. Tem bastante coisa que a gente fala sobre horários também, já que a gente já fez alguns vídeos falando sobre isso aí. Mas vamos colocar das 9h30 às 17, só como um exemplo básico, tá? Mas beleza. Então, pessoal, extremamente simples. Configuramos um robô de forma simples, coerente, baseado único e exclusivamente em matemática, estatística, probabilidade. Um robô com assertividade gigante e não é nada absolutamente complexo, né? Então o cara acha que às vezes para o robô ser bom tem que ser muito complexo. Pessoal, o que funciona é o simples. É o simples, tá? Então, só que é o simples baseado em algo correto, que é baseado em matemática do mercado, com limites estipulados, né? A gente sabe até onde a gente quer ficar no trade, onde a gente não quer ficar no trade, quais são as probabilidades, se tudo é errado, quanto vai perder, tudo controlado, tudo controlado. Então o stop loss aqui é R$620. Você tem que saber que para operar um capital desse aqui, qual capital eu tenho que ter? Ah, eu tenho que ter R$720 na corretora? Não, claro que não. Se tudo errado, você vai ser raspado da corretora, não vai mais poder operar. O seu dinheiro, pessoal, é o seu material de trabalho. Então você tem que gerenciar isso aí. Então, você tem lá na sua corretora R$3.000, R$2.000, você pode operar com stop de R$1.000, R$700, R$1.000, é alto até, mas se você tomar esse stop, não vai te tirar do jogo. Então você tem que ter esse gerenciamento. Tem stops menores? Com certeza dá para gerar. Médias mais rápidas, stops mais curtos, para você trabalhar. A gente recomenda no mínimo R$1.000 investir na corretora para começar a operar com a gente, para ter um jogo de cintura aí, né? Tem capital maior, você vai operar de forma diferente, tá? Mas é importante ter esse gerenciamento, saber que se der errado, quanto você vai perder, o risco-retorno, ganhos diários proporcionais, tudo isso aí. Pessoal, esse material foi então material sobre a exposição. Eu não entrei tanto em detalhes, né? Então falei um pouco superficialmente, mais que tenha ficado um pouco longo o vídeo, mas ficou um pouco mais superficial. No nosso material didático, quando você contrata a estratégia,
tem falando muito mais sobre aumento de posições, dando exemplos de métodos diferentes. Então, eu dei uma pincelada aqui, algumas questões que eu acho muito importante, mas no nosso material de didático também tem bastante informação referente a isso aí, para ajudar, bem mais detalhes aí, para ajudar todo mundo nessa questão que é muito importante. É muito importante, mas é fundamental para o nosso operacional. Tá? Então, funciona bem demais. Tem que aprender a fazer, mas tem que aprender a fazer da forma correta, tá bom? E pessoal, se vocês tiverem interesse aí em outros temas, coloquem nos comentários aí os temas que vocês gostariam que eu fizesse mais material didático, que eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Então, o que for dúvida, vão me passando aí que eu vou gerando materiais didáticos para a gente a cada dia evoluir mais o nosso operacional, tá bom? É isso aí. Obrigado pela atenção. Até mais, pessoal.